Explorar as profundezas do oceano pode ser uma experiência surpreendente. Apesar de cobrir grande parte do nosso planeta, ainda sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os mistérios escondidos no fundo do mar. Por isso, cada nova descoberta vinda das profundezas nos impressiona tanto. O oceano guarda segredos inimagináveis, desde cidades inteiras submersas até estátuas, peças eletrônicas e outros artefatos inesperados. O mais fascinante é que cada achado carrega consigo histórias e enigmas que desafiam nosso entendimento. Afinal de contas, o ser humano sempre foi apaixonado por mistérios, segredos e teorias instigantes. Pensando nisso, hoje vamos revelar 8 coisas misteriosas encontradas no fundo do mar. Um dos principais desafios da arqueologia britânica é desvendar os mistérios de Stonehenge, um dos monumentos mais famosos e enigmáticos da Europa. Embora seu propósito e a maneira como foi erguido permaneçam incertos, Stonehenge continua a fascinar estudiosos e visitantes. A teoria mais amplamente aceita é que foi usado como um local de rituais, mas ainda debate sobre sua função exata. No entanto, apesar de sua fama, Stonehenge não é o único conjunto de pedras misteriosas no mundo. Um exemplo intrigante disso é uma formação rochosa submersa no Lago Michigan, nos Estados Unidos. A cerca de 12 metros abaixo da superfície, foi descoberta uma estrutura de pedras que muitos sugerem ser de origem natural, embora haja teorias não comprovadas de que essas pedras possam ter sido manipuladas por seres humanos antigos. Alguns pesquisadores afirmam que uma das pedras parece retratar a face de um mastodonte, um animal extinto há cerca de 10 mil anos. Contudo, não há evidências científicas conclusivas que comprovem essa interpretação ou que as pedras tenham sido colocadas ali por humanos. No Mar da Galileia, pesquisadores encontraram uma enorme estrutura submersa de pedras basálticas, com aproximadamente 150 metros de diâmetro. A descoberta ocorreu em 2014, quando um sonar detectou pela primeira vez a formação circular no fundo do mar. A estrutura, que se assemelha a um grande monumento, está situada a uma profundidade de cerca de 10 metros e é composta por grandes blocos de basalto, com algumas pedras pesando até 90 kg cada. A comparação com Stonehenge surge devido à disposição das pedras, que parece ter sido planejada de maneira semelhante a outras construções megalíticas. No entanto, a origem e o propósito da estrutura permanecem um mistério. Alguns pesquisadores sugerem que ela poderia ter sido construída durante a Idade do Bronze, enquanto outros teóricos especulam que a estrutura tem até 13 mil anos, o que colocaria sua construção em um período muito mais remoto. A hipótese de que o monumento tenha algum significado simbólico ou astronômico também está em estudo, mas ainda não há consenso sobre sua verdadeira função. Entre os artefatos mais impressionantes da antiguidade está o mecanismo de Anticythera, frequentemente descrito como o computador mais antigo do mundo. Descoberto em 1901, em um naufrágio próximo à ilha de Anticythera, na Grécia, esse dispositivo de mais de 2.000 anos de idade remonta a cerca de 100 a.C. Ele é composto por uma série de engrenagens de bronze, e acredita-se que tenha sido utilizado para calcular e prever movimentos astronômicos, como as posições dos planetas e os eclipses solares e lunares. O aparelho é composto por mostradores de bronze, 30 engrenagens separadas e 3 discos com inscrições em grego totalizando 2.160 caracteres. As peças de bronze e as rodas dentadas foram cortadas à mão com uma incrível precisão. Uma manivela manual impulsionava a calculadora, considerada como a mais antiga do mundo. Thonis Heracleion, também chamada de Heracleion, era uma próspera cidade egípcia e um dos maiores centros portuários do Egito Antigo. Localizada a cerca de 32 quilômetros da costa de Alexandria, Heracleion dominava o comércio no Mediterrâneo Oriental e era famosa por seus templos, estátuas e riqueza. A cidade foi mencionada por historiadores antigos, como Heródoto e Estrabão, sendo um ponto estratégico de entrada para mercadorias estrangeiras antes de se tornar parte do Império Egípcio. No entanto, entre os séculos VI e VII d.C., Heracleion misteriosamente afundou no mar, desaparecendo sob as águas do Mediterrâneo e ficando submersa por mais de 1.200 anos. Redescoberta no início dos anos 2000, a cidade foi localizada pelo arqueólogo francês Franck Godil e sua equipe. A expedição revelou uma série de tesouros impressionantes, como estátuas colossais, moedas de ouro, restos de navios e âncoras. Entre as descobertas mais fascinantes está o templo dedicado ao deus Amon-Gereb, com grandes estátuas e uma série de artefatos que ajudam a entender a importância religiosa e comercial da cidade.
Perto das Bahamas, há uma formação submersa conhecida como Caminho de Bimini. Trata-se de uma série de pedras de calcário dispostas de maneira alinhada, com cerca de 800 metros de extensão, que lembram os vestígios de uma antiga estrada. Localizada a cerca de 85 quilômetros da costa da Flórida, essa formação subaquática atrai a atenção tanto de arqueólogos quanto de pesquisadores. Acredita-se que o Caminho de Bimini possa ser um resquício de uma civilização perdida, possivelmente ligada à lenda da Atlântida. No entanto, a explicação científica mais aceita é que a formação seja um fenômeno geológico natural, resultado da erosão do calcário ao longo de milhares de anos. Curiosamente, em 1938, o clarividente americano Edgar Cayce afirmou que vestígios de templos atlantes seriam descobertos perto das Ilhas Bimini. 30 anos depois, em 1968, o arqueólogo subaquático Joseph Mason Valentini e sua equipe descobriram a estrutura submersa, alimentando ainda mais as especulações sobre sua origem. Desde então, o Caminho de Bimini tem sido estudado e debatido, e alguns acreditam que outras formações ainda possam ser descobertas, o que poderia trazer novas revelações sobre os mistérios submersos do oceano. Localizadas ao largo da costa de Yonaguni, no Japão, as misteriosas estruturas submersas têm despertado grandes curiosidades. Essas formações rochosas, que incluem pirâmides, plataformas e grandes pilares, são um mistério para arqueólogos e geólogos. Descobertas em 1986 pelo mergulhador japonês Kihachiro Aratake, as ruínas estão situadas a cerca de 25 metros de profundidade e se estendem por uma área de aproximadamente 200 metros de largura por 140 metros de comprimento. O que torna essas formações ainda mais intrigantes é que algumas apresentam características geométricas precisas, como escadas esculpidas, que levam muitos a acreditar que podem ser vestígios de uma civilização avançada. Alguns estudiosos sugerem que as estruturas seriam partes de uma cidade antiga, possivelmente do lendário continente perdido de Mu, que teria afundado devido a um terremoto ou catástrofe natural, entre 2 e 4 mil anos atrás. Por outro lado, muitos geólogos acreditam que essas formações são naturais, moldadas por processos geológicos ao longo de milhares de anos, embora a precisão de algumas formas ainda seja debatida. Em 2013, uma expedição financiada por Jeff Bezos, presidente da Amazon, realizou uma descoberta impressionante no fundo do Oceano Atlântico, o motor do foguete Apollo 11. Esse motor foi responsável por levar o homem à Lua, em 1969, na histórica missão que marcou um dos maiores feitos da exploração espacial. A peça foi localizada a mais de 4 mil metros de profundidade, perto da costa da Flórida. A confirmação de que se tratava do motor número 5 do Apollo 11 veio quando um restaurador conseguiu identificar o número 204 na parte da peça. Esse número correspondia exatamente ao motor utilizado para a missão que levou Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua, o que validou a descoberta e trouxe à tona o mistério da peça perdida no fundo do oceano. Esse resgate histórico não apenas recorda a memória de uma das mais emblemáticas conquistas da humanidade, mas também destacou a importância das expedições subaquáticas e das novas tecnologias empregadas na recuperação de artefatos espaciais. O Titanic, um dos maiores desastres marítimos da história, se tornou um marco na história e na memória das pessoas. Desde o seu naufrágio em 1912, o navio permaneceu perdido nas profundezas do oceano. Durante décadas, diversas tentativas de localizá-lo falharam, e o local exato do desastre se tornou um mistério para muitos. No entanto, em 1985, uma missão de expedição subaquática, que envolvia recursos da Guerra Fria, fez uma descoberta surpreendente: o Titanic foi finalmente encontrado. A missão foi liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard, em parceria com a Marinha dos Estados Unidos, que usou tecnologia avançada de sonar para mapear o fundo do mar e localizar os restos do navio a mais de 3.800 metros de profundidade, ao largo da costa da Terra Nova, no Canadá. O navio estava dividido em duas grandes seções, a proa e a popa, que estavam a cerca de 600 metros uma da outra. Ambas as partes estavam cobertas por uma espessa camada de lodo e detritos, com evidências de que o navio estava se decompondo lentamente devido à ação de bactérias que consomem o ferro da estrutura. A descoberta do Titanic trouxe à tona uma série de teorias e mistérios sobre as causas do naufrágio, como a possibilidade de um erro no design do navio, falhas nos materiais e até questões relacionadas com o iceberg que colidiu com o navio. Além disso, o estado atual do Titanic gerou debate sobre como o impacto da descoberta afetaria o patrimônio histórico e as tentativas de resgatar objetos do navio. A partir de 1987, expedições mais detalhadas, incluindo a recuperação de itens valiosos e restos humanos, começaram a ser realizadas,
despertando ainda mais a curiosidade sobre o Titanic e os últimos momentos do navio. As profundezas do mar guardam segredos que desafiam nossa compreensão e despertam nossa imaginação, sendo um vasto território inexplorado onde estão enterrados mistérios de civilizações perdidas, naufrágios históricos e formas de vida ainda desconhecidas. O oceano, com sua imensidão e mistério, continua a ser um cenário fascinante e imbatível, onde cada descoberta subaquática nos leva a questionar o que mais pode estar à espera, à medida que novas tecnologias e expedições nos permitem explorar os limites do desconhecido. E você, tem alguma sugestão ou mistério do fundo do mar que gostaria de ver explorado? Comente aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!